Valendo! Então tá. Bom, começar essa passagem de conhecimento aqui. Me pediram sobre gerenciamento de memória em C e C++. Então, vai estar focado na linguagem, né? Nessas duas linguagens. Não vai ser algo específico de arquitetura. Aliás, sobre arquitetura, o próprio Store já fez uma passagem que está gravada na Wiki, como funciona o gerenciamento de memória do sistema operacional, né? No caso do Windows. E tá bem completinho, então eu vou focar mesmo na linguagem que essa parte não temos ainda gravado. E aí vamos começar com a linguagem C, e depois vou explicar como isso é feito em C++, e quais são as novas funcionalidades que C++ fornece, né, para a gente conseguir controlar a memória, né, o uso de memória no seu programa. E como eu vou começar em C, eu vou começar com a API mais básica que surgiu no padrão C lá no comecinho, que é o malloc free. Para você alocar memória, você usa a função malloc. Para você desalocar, você usa a função free. Malloc de memory alloc, né? Quem esteja se questionando por que chama malloc. Ela basicamente pede um tamanho em bytes, quantos bytes você quer, e vai te retornar um ponteiro vazio. Um ponteiro com um tipo indefinido. Você pode definir o que você quiser a partir desse ponteiro. Se não houver memória disponível, se houver algum erro de alocação, ele vai retornar nulo. E aí, através do nulo, você consegue saber se deu certo ou se não deu. Então, beleza. Eu fiz um programinha aqui bem simples, né? Que ele vai lá e fica alocando de 1 em 1 mega memória, ad infinito. Vai dando uns bitzinhos aqui só para não ficar fritando a máquina. E não dá tempo de eu matar o processo. Mas ele está alocando sem chamar a função free. E sem pegar até o retorno da malloc. E aí, com isso, vocês vão ver que ele vai aumentando o consumo de memória. Deixa eu ver se eu já estou com essa versão. Compilar. E beleza, está rodando. Deixa eu mostrar no Project Explorer. Ele consumiu a memória loucamente. Através do gráfico de performance, a gente consegue ver a memória crescendo e crescendo e nunca diminuindo. Esse gráfico aqui no final dá para indicar a direção que a memória está indo. Sempre crescente. Vamos agora fazer um teste. Usando a função free e ver se ela funciona mesmo. O função free é muito simples de usar também. Você simplesmente passa o ponteiro que foi retornado pela função malloc e ele vai desalocar a memória. Simples assim. E agora, dessa vez, a memória não pode aumentar. Quer dizer, ela pode eventualmente aumentar, mas ela sempre tem que manter no mesmo nível. Que é justamente o que está acontecendo. Um pouco boring, né? Vamos fazer uma coisa mais divertida. E se a gente alocar um pouco, depois desalocar um pouco de memória, de repente isso é uma versão interessante de entender a dinâmica. Eu vou precisar guardar essa memória em algum lugar. Então eu vou declarar um array, né? Um array de 100. Não, de 1000. Ah, 100 tá bom.
depois eu vou lá e desaloco. Certo? Vamos alocar 100 blocos de 1 mega cada um, e depois desalocar esses mesmos 100 blocos eternamente. Vamos ver como a memória se comporta. Ela deve ir aumentando o seu consumo, só que vai existir um limite, e a partir desse limite ele vai diminuindo, porque ele vai desalocando essa memória. Todos esses testes que eu estou fazendo, você pode fazer na sua casa. É só você programar em C, fazer essas linhas de código que eu estou fazendo, ou algumas linhas diferentes, se você quer fazer um teste diferente, e observar o comportamento do programa. Você raramente vai explodir o seu computador fazendo isso. E no máximo, no pior dos casos, você vai ter que reiniciar a máquina. Ou se você quiser fazer um ambiente mais protegido, roda uma VM e aí você fica um pouco mais garantido. Isso aqui está alocando a memória real da máquina. Estou na minha máquina real. Olha como o padrão mudou. Agora ele aumenta o consumo de memória, só que depois, quando ele chega na parte de liberar a memória, ele libera a memória e volta para a origem, né? Qual a alocação inicial do programa. E dessa forma ele pode rodar eternamente, porque ele não está tendo nenhum memory leak. Vou demonstrar um memory leak para vocês. Como seria um memory leak, né? Quando alguma parte da memória está vazando. Leak é de vazamento. Vamos imaginar que desses 100 alocações, a gente apenas desaloque 80. A gente vai ter um memory leak de 20%. 20% a cada iteração, né? Ou seja, a longo prazo, o seu programa vai explodir, a máquina vai ficar lenta, o cliente vai reclamar, falando, a máquina não dá para usar, você vai tentar acessar via TeamViewer, não vai conseguir, porque não tem mais nada, nenhuma memória disponível, porque esse programa já alocou todo o universo. Então, é um problema mesmo ali. Ele não vai capotar o programa, ele vai continuar rodando, mas cada vez mais lento, consumindo cada vez mais memória da máquina inteira, né? Deixando o sistema uma carroça. O cliente vai ter a sensação de que seu software é muito mal escrito. Note que aquele padrão que a gente tinha visto antes de subir a memória e depois cair para o nível original, existe um crescimento, existe um decrescimento, mas note que a cada novo pico ele é maior do que o anterior. Então nós temos aqui uma tendência de aumento de memória sem uma diminuição. Isso é preocupante. Beleza, basicamente é isso sobre linguagem C. No meio desses pequenos exemplos, desse singelo exemplo, existem inúmeros cenários que podem acontecer em que a memória se perde. Você acaba esquecendo o código acaba esquecendo de desalocar partes da memória. Existem cenários mais complexos. Esse é um cenário simples para ficar muito didático. Mas para você imaginar, não parece que seja tão, não parece ser tão difícil programar alocação de memória em C e é fácil, eu consigo controlar a memória, só manter os meus ponteiros. Tudo bem, só que isso está numa função só e você pode ficar transitando esses ponteiros para diferentes pontos do seu código, para diferentes pontos de bibliotecas que você não tem controle. E pode acontecer, por exemplo, de você criar uma estrutura de dados mais complexa, em que você aloca um buffer de memória, e dentro desse buffer você tem vários ponteiros para outros buffers que foram alocados também. Tipo, rolou vários mallocs internos, né? Em algum momento você pode se perder. Então não é tão simples quanto parece. É simples de alocar e desalocar. O problema mesmo é quando o código começa a ficar complexo, né? E uma das coisas que você tem de desvantagem, existem alguns mecanismos, eles não são muito bons para lidar num escopo menor, né, como esse escopo aqui, por exemplo,
Mas ele lida bem no escopo global, que é uma linguagem mais para código assim mais simplão, né? Mas o maior problema assim de alocação é que você precisa chamar o free. Se você não chamar o free, a memória vai ficar até o programa terminar, alocada. E se você não estiver usando mais ele, a memória é uma memória leak, né? E aí, como é que você faz para evitar isso? Em C tem alguns mecanismos como você pode controlar o escopo. Não, na verdade não tem como fazer isso. Você tem que chamar realmente o release da memória em algum momento. Se você não chamar, vai dar ruim. E aí chega a grande vantagem da linguagem C++. Hum, agora vamos fazer isso em C++. Como fica mais simples também. Versão mais simples do que a gente estava fazendo. Em C e em C++. Em C++ é meio usual você usar outros tipos de alocação. Você pode usar malloc free também. Toda biblioteca C está disponível na linguagem C++, mas existem formas mais modernas, digamos assim, né? Do padrão C++ de você... O jeito C++ de fazer, para você alocar e desalocar memória. Para você alocar memória, você usa o operador new, que é esse carinha aqui, passando o que você quer alocar. O tipo mesmo, né? E aí o retorno já é um tipo definido, não é um void pointer. Nesse caso é um ponteiro para um array de chars, que está com 1 megabyte também. Que nem o exemplo que nós vimos no em C. Aqui tem um sleepzinho também. Veja que é bem mais simples em C++ fazer um sleep do que em C. Na verdade, em C não existe um padrão para sleep, né? Eu tive que usar a API do Windows, né? C++ existe, só que tem que consumir aí várias colunas do seu código. E beleza, esse carinha vai ficar alocando também a mesma coisa, só que usando funções diferentes, né? A gente vai ter aquele mesmo padrão de memória crescente, que eu estou alocando 1 mega a cada 100 milissegundos. E aí toda aquela coisa que a gente já viu na linguagem C vai acontecer em C++ também. Inclusive os mesmos problemas de alocação, desalocação, de não chamar o free, né? O free do new é o delete. Eu vou trazer a próxima versão com delete, para vocês verem. Aqui eu já posso colocar um char pointer, por exemplo, né? Ou alto, né? Como tem se usado mais. Peguei de um delete. Que bonitinho. E aí ele vai liberar a memória alocada. Não vai haver mais crescimento de memória. Enquanto o programa está rodando, esse código está errado. Ele tem um pequeno erro que não faz muita diferença quando você está lidando com tipos primitivos, mas quando você está lidando com objetos, faz toda a diferença. E você está... Existem dois tipos de operador new e dois tipos de operador delete do padrão, que já está embutido na biblioteca. O primeiro deles não é o que eu mostrei. É um new de um tipo apenas, né? Não existe um array. Eu estou colocando apenas um tipo. No caso, estou colocando apenas uma variável do tipo char. E ele vai me retornar exatamente um byte, que é quanto ocupa uma variável do tipo char. Se fosse um tipo int, seriam 4, 8 bytes, depende da arquitetura. Mas seria apenas um elemento do tipo int. No caso de baixo, aqui na linha 10, eu estou alocando um array. E qual que é a diferença? Bom, a primeira diferença é que eu estou alocando mais bytes. Estou alocando 1024 vezes 1024 elementos do tipo char, o que vai dar em bytes vezes esse valor. E qual que é o problema? Nenhum problema. Até porque esse tipo é primitivo, né?
Aí eu posso chamar esse delete, vai funcionar, só que para a gente ser mais preciosista, o delete, que é responsável por apagar arrays, ele tem um sinal subscrito na frente. E aí ele serve para apagar arrays. E qual que é a diferença disso? Nesse caso, como eu falei, nenhuma. Porque ele vai apagar, ele vai saber que essa memória é um chunkzão de memória e vai desalocar e beleza. Só que o delete, diferente do free, do C, ele lida com orientação a objetos também. Que não existe em C nativamente, né? Mas existe em C++. Então você pode alocar objetos aqui. Então, e aí eu vou te mostrar a diferença. Se eu alocar um objeto, objet, imagina que tem um class object aqui, está definido aqui em algum lugar. E aí eu vou alocar dinamicamente esse objeto. Então eu aloco aqui, objeto, posso fazer assim, posso passar dados para o construtor, tanto faz. Ele vai alocar um elemento do tipo object e vai colocar neste ponteiro. Quando eu chamar o delete tem esse subscrito m, ele vai desalocar a memória. Só que antes disso, ele vai chamar o destrutor dessa classe. Porque todo objeto em C++, ele tem um construtor. Tem um construtor e tem um destrutor. Implícito ou explícito? Implícito se você não colocar no código. Ele vai chamar um construtor e um destrutor para os tipos que estiverem dentro do seu tipo. Se não houver nada, ele simplesmente não vai fazer nada. Ou você pode definir o que você quer fazer. Aqui você pode colocar código seu para construir o objeto e aqui você pode colocar código seu para destruir o seu objeto. E isso é uma função, ela vai ser chamada antes do delete. E quando você chama o delete, ele vai chamar o destrutor. Aliás, é uma das poucas funções que faz isso. Geralmente você não faria isso, né? Mas você pode fazer. Que é chamar a função destrutora. Isso é válido. Você poderia fazer no seu código. Ele faz implicitamente quando você chama de delete. Ele chama o destrutor e desaloca a memória. Nessa ordem. Agora você vai começar a entender qual é o problema dessa segunda versão, que é o array. Em que eu estou alocando, vou colocar menos tipos aqui, 10 elementos do tipo object. Então tem 10 instâncias, 10 objetos desse tipo neste ponteiro, né? Um depois do outro. É um array. E aí o que é que vai acontecer? E eu chamar, se eu fizer da forma correta, que é chamar esse delete subscrito, esse ponteiro de array. Ok? Ignora esse código aqui, esse código não existe. Desculpa. Ignora essa parte por enquanto. Delete subscrito m. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar cada um dos elementos que estão apontando para m, porque ele sabe o tamanho desse array, ele sabe quantos elementos tem, e vai chamar o delete. Vai chamar o delete, vai chamar o destrutor de cada um dos objetos. Vai chamar 10 vezes nesse caso. E aí ele vai chamar 10 vezes a função. E aí você vai passando o diz correspondente, né? O diz do elemento 0, do 1 e assim por diante. E aí o seu código vai ter a oportunidade de destruir corretamente esse objeto, esses 10 objetos. E só depois que ele rodar esse for, aí ele desloca a memória. Dessa forma, você consegue destruir memórias que estão alocadas dentro do seu objeto de maneira educada e aí você não tem memory leak. Se você pegar, alocar um array usando new array, esse new também é diferente, porque ele tem um subscrito, né? E desalocar dessa forma,
Do entendimento do delete, você só tem apenas um objeto, que é o primeiro. E ele vai chamar o destrutor do primeiro objeto, vai deixar os outros 9 sem chamar o destrutor, que podem manter memória alocada na sua instância, né? Não memória alocada no próprio objeto, mas você pode ter, por exemplo, aqui dentro, você pode ter mais ponteiros, né? Aqui está alocado na memória. E não é porque você está deslocando esta região da memória onde tem um objeto e onde tem um ponteiro que você está deslocando esta memória. Essa memória continua alocada. Você tem que ir lá no destrutor e falar, não, essa memória eu quero apagar. Essa função tem que ser chamada para desalocar essa região da memória. Então, se você chamar errado o delete correspondente ao new, você gerou um leak de memória, potencialmente, se houver memória apontada aqui para outras regiões da memória, né, que vão ser apagadas. Então, por isso que existem essas duas versões. Muito importante isso, na hora de desalocar. Bom, beleza, aberto esse gigantesco parênteses, nossa memória continua a mesma. Esse programa consegue rodar facilmente por vários meses, ou anos, ou até décadas, e não vai consumir mais memória do que ele precisa. Bom, vamos entrar na parte que o pessoal tem mais dúvidas, que são os smart pointers. E para que servem smart pointers? Em C++, né? Bom, imagina o seguinte. É, o problema que eu comentei na linguagem C é que você tem que chamar o free para uma lock, senão a memória não vai ser desalocada. Em C++ existe uma coisa chamada controle de escopo, que torna isso muito mais fácil. Como é que ele faz isso? Vamos manter o nosso próprio objeto aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar ele num... Ele vai ser o nosso detentor de memória aqui. E aí ele vai deter esta memória. Peraí, tem aqui. E aí no construtor ele constrói. Beleza. E no destrutor destrói. Ok, muito bom, parabéns. Mas aí como é que funciona na prática? Na prática, eu posso declarar aqui o meu objeto na pilha. O objeto está na pilha. Só que quando ele for construído, ele vai alocar essa variável m aqui, que faz parte do objeto, ele vai alocar a memória dinamicamente, usando o new. Tudo bem. Como é que você apaga essa memória? Você não precisa. Quer dizer, você precisa no destrutor, mas você não precisa colocar no uso do objeto que você tem que apagar. Esse delete pode sumir. E aí ele vai chamar o destrutor quando sair do escopo dessa abre e fecha chaves. Quando ele sai do escopo, ele começa a destruir todos os objetos que foram construídos. Isso é automático de C++. Qualquer objeto que tem um destrutor vai ser chamado antes de ser destruído. Na pilha, né? Porque é automático. Se fosse dinamicamente, com o uso de new, você teria que usar delete. É, dessa forma, né? Igual a new, como a gente fez antes, teria que chamar o delete. Nesse caso, como está na pilha, esse objeto já vai ser destruído na pilha. Mas ele se comporta da mesma forma como o delete. Em vez de, antes de destruir na pilha, ele chama o destrutor. E aí você pode fazer o que você quiser no destrutor, inclusive desalocar a memória que você alocou. E isso garante que você não vai ter o leak de memória. Agora não é mais objeto. Não é verdade. Deu uma... Tem um detalhe de C++ que as classes têm membros privados por padrão, né? Como se tivesse um private aqui. E se você não tiver o construtor... É até estranho que ele deixou ele construir. Oh. Não, na verdade ele deu erro. Pensei que tinha dado só ordem, não, ele deu um erro. Ele
não vai deixar você construir porque é privada o construtor, né? Você não consegue chamar o construtor, então ele não vai permitir você construir. Você teria que colocar um public aqui na frente, né? Mas isso é muito chato. Então eu vou só transformar isso em struct. Que é exatamente igual a uma class. Class e struct são praticamente a mesma coisa. Existe uma única diferença, que é os membros da struct por padrão são public. É como se tivesse um public aqui. Então eu não preciso declarar o nível de proteção. Mas herança, tudo o resto que o class faz, a palavra-chave class, o struct faz também. Essa é a única diferença dos dois. Se alguém for tendo dúvidas, pode ir perguntando, tá? A gente responde na hora, com código. Bom, mesmo comportamento de antes, só que em vez da gente precisar chamar de init, na verdade a gente está chamando de init, só que está chamando no destrutor, né? Isso é chamado automaticamente na hora que sai do escopo. Aí você fala, tá, entendi, mas qual que é a grande vantagem? Eu preciso chamar de init aqui de qualquer forma, né? Mais ou menos, porque se for lançada uma exceção, em TF o quê? A gente está em C++. Aqui se usa Cout, né? Como é que a gente faz nessa exceção do professor? Hum, Aqui vai lançar uma exceção, vai dar esse Cout aqui, e, putz, não vai ter chance de chamar o destrutor, né? Aí é que está. Sempre que é lançada uma exceção, ela é lançada e vai passar por todo o fechamento do escopo até chegar no tratador da exceção. E esse fechamento de escopo, obrigatoriamente, tem que chamar todos os destrutores dos objetos que estão no meio do caminho. Então, sim, o delete vai ser chamado mesmo que for lançada uma exceção. Vamos ver isso na prática. Falta o string. Eita, ele capotou. Estranho. Na verdade ele capotou porque ele voltou do. Esse teria que estar aqui fora, né? Mas consegue lançar muito mais exceções. E não. Aí vamos pro zero, não tá dando certo. Bom, como essa objetivo vai ser um exemplo simples, eu vou lançar uma exceção educada. Véio. Sétimo definido. Ó, começa a ficar uma lista gigantesca aqui, né?
parecendo aquelas linguagens modernas. Não é accept. Acho mais Seption mesmo. O pessoal abandonou a ideia de deixar 8.3 no nome dos headers. Ah, tá com isso aqui, na verdade. Agora sim. De forma educada. Ok, dá pra deixar dessa forma. Vai ficar um monte de print, mas o objetivo final é ver se a memória está sendo desalocada. Apesar de estar lançando exceções e teoricamente não passaria pelo delete, mas passa porque ele vai acabar caindo no destrutor. O que é muito bom. Então, beleza. Bom, esse é o Smart Pointer. No seu formato mais rústico possível. Ele é um objeto que quando você constrói aloca a memória que você precisa. Mas não diz quanto que eu preciso. Ah, vamos colocar quanto que a gente precisa aqui, vai. Pronto. É... Beleza, ele vai alocar o que você precisar aqui e no final ele vai deslocar. Independente do que acontecer. Se for lançar uma exceção, se ele sair do escopo, ele vai chamar o destrutor, que vai desalocar a memória. Bacana, né? Agora vamos tentar complicar um pouco. Que é, o que acontece se eu tiver que passar esse objeto? O que vai acontecer quando eu chamar o delete? Será que vai chamar duas vezes o delete? Vamos dar uma olhada nisso. Vou criar uma função aqui que usa esse objeto. E aí eu vou passar na chamada da função aqui. Vamos agora já tirar essa parte da sessão para ficar mais simples de entender. Vamos colocar aqui da memory. E beleza. Então tá, eu passo o memory que eu construí aqui como parâmetro. Ele vai usar, não está fazendo nada, mas enfim, está recebendo o parâmetro. E depois ele vai chegar aqui. Então, o que, é que vai acontecer? Eu estou construindo duas vezes o memory, né? Um como cópia e outro aqui na stack. Se eu estou construindo dois objetos, será que ele não vai destruir duas vezes? Porque ele vai chamar o destrutor duas vezes, né? Vamos ver isso na prática. Agora fica mais legal a gente abrir um depurador. Embora a gente tenha que esperar um tempão até abrir esse depurador. Bacana, acho que já está compilado. Vamos passo a passo. Alocando memory. Ele vai chamar o destrutor. Eu vou dar um step in para entrar no construtor, né? Essa opção aqui, ó. Step into specific, ou step into mesmo, ele vai entrar em todas as subfunções que ele tem que chamar nessa linha aqui. E aí ele vai chamar o destrutor. Quanto eu preciso, tal. E aí ele vai ter um ponteiro para uma memória não inicializada, mas tá válida aqui, ó. Então dá para ler o valor. Esse valor é inicializado pelo runtime do C, para a gente saber em debug, né? Para a gente saber que tem lixo aqui. E beleza. Agora eu vou passar esse objeto adiante para esse carinha aqui, que construiu um novo memory, só que ele não construiu com o construtor default, ele construiu com outro construtor que a gente vai ver depois.
aumentar um pouco a fonte aqui para vocês, para ficar mais fácil de ler. Daí, beleza, vai usar o memory, whatever, tem uma nova variável aí. O importante é que quando ele sair dessa função, ele saiu de um outro escopo. E ele vai ter que chamar o destrutor. Vamos ver se ele faz isso mesmo. Ele faz isso mesmo. Está chamando o destrutor que vai apagar a variável, o que está apontando a variável m. E beleza, a variável m agora está apontando para um lugar que não é mais uma memória válida. E saiu do escopo. O que aconteceu agora com o m original? Bom, o m original continua tendo o mesmo ponteiro, ele está apontando para o mesmo lugar. E esse mesmo lugar não é mais válido, né? E o que vai acontecer agora se sair desse escopo aqui? Ele não vai chamar o destrutor de novo? Vai, porque tem um outro objeto. O objeto original que foi construído, né? E que ingenuamente vai lá e vai tentar apagar novamente. E vai dar um scataflow, porque você já apagou essa memória. Essa memória não faz parte do pool de memória que eu te entreguei, né? Você já apagou essa memória. Vai dar um access violation e nosso smart pointer já não é tão smart assim. Como é que a gente resolve isso? Existem algumas formas de resolver isso. Eu vou fazer a forma mais simples, que não requer muita. Não requer muita memória, na verdade, porque eu vou explicar depois na versão mais complicada. Bom, ele não chamou esse construtor quando eu passei esse usa memória. Por quê? Porque ele é um outro tipo de construtor. Ele é um construtor de cópia. Que também existe aqui, ele está implícito. Ele é feito é, por código assembly na hora de compilar. Mas você pode dizer, não, eu quero dizer o que vai acontecer quando você construir via cópia. E aí você cria um novo construtor aqui que recebe uma instância já construída de... É meio bizarro, né? Mas é exatamente o que acontece aqui, né? Quando estou passando como parâmetro, eu estou construindo um novo objeto aqui, via cópia, porque toda chamada de função em C ou C++ é sempre via cópia, exceto agora em C++ que você pode usar referência, mas estou usando o valor, então ele vai copiar, e vai passar aqui essa referência para esse novo objeto, e tem que fazer alguma coisa. Ele está reclamando. Tá bom. Chamar de objeto. Objeto. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar a referência que eu tenho para a memória alocada, esse M aqui, para mim, o que o construtor default já faz, de cópia default já faz, só que eu vou zerar o... então não vai ser mais const. Eu vou zerar o objeto original, para que ele não apague mais a memória que eu já vou apagar no meu destrutor. Isso se chama taking ownership, ou obter a propriedade a posse do objeto original, né? Do ponteiro original. Eu pego para mim, para minha nova instância do memory, e eu zero a original. A original não tem mais acesso a essa instância. E aí, como é que eu faço isso? Da mesma forma como você imaginou. Como você faria o código aqui, que é pegar o M e atribuir o que já existe no M original. Só que aí, eu vou zerar este M original, e aí ele não vai conseguir mais apagar a memória que eu já vou ter apagado quando for chamado o meu destrutor. Vamos ver se funciona. Chamando destrutor padrão, alocando a memória. A memória está alocada em A070, final A070. Agora eu vou passar com cópia. Ele vai chamar o meu construtor de cópia, aqui o objeto original, que está apontando para 070. O meu M no momento não está apontando para nada. O compilador runtime default também coloca esse valor bizarro para você saber que é lixo. Então agora eu vou construir minha variável M apontando para a memória do OBJ. Beleza.
Só que agora eu vou zerar o apontado de OBJ. E aí, quando ele voltar para cá, ele vai estar zerado novamente. Eu pulei uma parte, deixa eu só mostrar para vocês a chamada do primeiro destrutor. Mais uma vez, o BJ apontando para 3070 agora. M apontando para 3070. E agora o objeto original vai apontar para zero. Beleza. E agora eu vou usar a memória, tudo bem? E vai chamar o primeiro destrutor, que é o do segunda instância, que vai apagar o objeto apontado para 3070, que é o que ele pegou, do objeto original. E aí vai dar tudo certo. Só que agora vai ter lixo na memória, tudo bem, ninguém mais vai usar essa memória, porque ninguém tem mais um ponteiro para essa memória. Esse M tinha, só que ele está indo embora o objeto, né? E volta para a função principal. E agora vai chamar o segundo destrutor, que contém zero, porque eu zerei ele na construção de cópia, né? Eu fiz isso daqui e agora ele não tem mais um objeto. E vai chamar o de zero, o que é uma função, é uma operação perfeitamente legal em C++, e também em C. Você pode chamar free, a função free que a gente tinha visto no começo da passagem, com um ponteiro zerado e ele não vai fazer nada. Ele simplesmente vai ignorar. E não vai descartar flow. E acabou. Show de bola. E, mais importante também, a memória continua fixa. A gente não está causando nenhum link de memória. Eu estou apenas passando a minha alocação na função main para a função useMemory, que está usando, sei lá, ou não usando, tanto faz. Mas ela está destruindo na hora que ele sai do escopo. E esse é o segundo Smart Pointer que você pode pensar em implementar. E que ele já existe na biblioteca C++. Ele se chama UniquePTR. Eu vou traduzir aqui para essa instância de mais Smart Pointer. Ele é um UniquePTR, tem que passar o tipo, que é um template. Template é outra passagem. Então, mas é só específico o tipo que eu quero aqui e dá tudo certo. UniquePTR, então, e aqui eu vou alocar. Eu tenho que chamar a alocação direta, né? Eu mudei o tipo de memory, o nosso objetinho aqui, para UniquePTR com char. E aí ele consegue alocar essa memória e manter referência para ela. Mas o UniquePTR faz uma coisa interessante. Ele não permite você fazer essa cópia. Ele proíbe você, na compilação mesmo. Porque o conceito de UniquePTR é eu mantenho a instância só para mim. E ninguém pode mais copiar. A não ser que você queira fazer isso. E aí você tem que usar uma construção específica. Que é o tal do stdmove. Eles falam, não, eu quero realmente mover a referência do meu ponteiro, né, que ele é um smart pointer, para esta nova cópia. Pode retirar de mim. Esse é o chamado transfer ownership, né? Eu estou transferindo a propriedade do meu ponteiro para uma outra instância de UniquePTR. Então, beleza. Está aqui o nosso M, eu vou construir. A gente consegue ver o apontado dele. Aí vai depender da implementação, né? Aqui tem uma variável PTR aqui que ele consegue reconhecer. É esse ponteiro alocado. Que ele está com o final 8070. Tá, beleza. Agora eu vou chamar novamente a função, só que agora passando o nickptr. Ele vai chamar essas coisas aqui. Eu não vou entrar aqui porque, tipo, STL é um código difícil de entender. Mas você sabe que ele construiu um novo objeto. Esse objeto está apontando para o mesmo final, 8070. E quando ele sair, ele deve ser apagado. Eu entro aqui também, acho que não precisa não. Pronto. E o M original está vazio. Porque ele já fez a mesma coisa que eu fiz aqui no meu objeto, no meu memory. Eu coloquei como no PTR. Ele também fez a mesma coisa, através desse move.
O move pega e permite que você modifique esse objeto, e aí o construtor de cópia vai lá e retira a referência do M original. Beleza? Ficou claro? É a mesma coisa que a gente fez aqui nesse struct, é o nickptr. Só que com a vantagem de que o nickptr é padrão, você pode usar qualquer código, ele é testado, e todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Agora vamos um passo além, que é... Tudo bem, eu já entendi que eu posso transferir a propriedade do meu ponteiro, só que a grande sacada é eu conseguir ter múltiplas referências, né, para esse ponteiro. Eu consigo usar de vários lugares diferentes, de várias threads, e eu queria que só apagasse a memória quando o último usuário dessa memória é, não quisesse mais ela, tipo, destruísse o objeto e pronto, acabou. Só que enquanto tiver alguma referência, eu quero manter. Eu quero manter múltiplas referências. Esse que é o meu objetivo agora. E aí eu não consigo usar o nickptr, porque ele vai sempre ter que transferir a propriedade do ponteiro para outra instância. Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai precisar ter um contador de referência. É a maneira mais intuitiva de você tentar implementar um smart pointer com múltiplas referências. E como é que a gente faz isso? A gente mantém um inteiro aqui, só que esse inteiro vai ter que ser alocado também, né? Dinamicamente, porque eu preciso compartilhar esse inteiro aqui. Ele não pode ser um para cada objeto. A minha ideia é ter um controle único para múltiplas instâncias, né? Então ele vai ter que ser a mesma referência para todo mundo. E aí como é que eu faço isso? Bom, construtora inicial não é de cópia, então é a primeira referência que eu tenho. Se é a primeira referência, então eu construo meu inteiro aqui com o construtor default, vou colocar como zero o conteúdo desse ponteiro, aliás, para onde ele aponta, e vai estar alocado na memória, dinamicamente. Beleza. E o aim aqui tá alocado também. Muito bom. Aliás, agora nós temos uma referência, né, para esse ponteiro. Então, contador de referências diz, tem uma referência para esse ponteiro. Beleza. Agora, construção de cópia. O que eu faço? Eu não vou transferir a propriedade do meu ponteiro, eu vou manter nos dois. Então, para manter nos dois, eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiro eu preciso ver se eu tenho referência. Se tiver referência, aí eu... vamos tentar uma abordagem mais ingênua, né? Se tiver referência, não. Se eu tiver... Na verdade, tanto faz, né? Eu posso apenas copiar a referência e tudo bem, porque eu estou sendo construído. Então, ok. O meme vai ser igual ao JM, só que em vez de retirar a referência, eu vou copiar a referência. E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa construção bizarra aqui, que é incrementar a minha referência. Porque agora não tem mais um apontando para essa memória, tem dois. Ou x mais um. E aí é a construção bizarra porque esse aqui é um ponteiro de int. Então eu preciso diferenciar usando apontado de e preciso incrementar usando mais mais. Ou mais igual a 1 ou igual a mais um, tanto faz. E beleza, agora eu estou incrementando. Sempre que alguém construir uma cópia da minha memória apontando para uma referência de ponteiro, ele vai sempre manter o contador de diferença no ar. E agora tem que mudar a destruição, porque eu não posso destruir todas as vezes que chamar um destrutor, porque eu tenho múltiplas instâncias desse objeto apontando para o mesmo lugar. Então eu preciso saber se existe uma referência e se essa referência vai ser igual a zero depois que eu decrementar, né? Vou fazer em partes para ficar mais didático. Existe referência? Se existir, então a gente tem que deletar alguma coisa. Ou não. Então vamos decrementar. Vamos usar a mesma construção que a gente usou, só que decrementando. E agora a gente precisa saber se a referência ficou igual a zero. Se ficou, a gente apaga. E não só ele, né? A gente precisa apagar também a própria referência, porque senão é o memory leak.
por menor que seja. Beleza, parece bom para uma primeira versão. Vamos testar ela. Precisa da move. Oh. Alocando a primeira alocação. Então vai chamar o construtor default. Vai alocar a memória, apontando para 8070. E vai alocar uma referência, que no momento está apontando para nada. Ele vai apontar para uma memória de 1 inteiro. E o conteúdo dele é 1. Então ele tem uma referência para essa memória. Show. Agora eu vou copiar essa instância para chamar essa função aqui. Ele vai chamar o construtor de cópia. Eu vou fazer a mesma coisa, copiar o meu ponteirinho aqui, ó. 8070, 8070. Agora os dois têm a referência para 8070. E aí eu preciso copiar minha referência também. Vai apontar para o mesmo lugar, só que ele está tá contando apenas uma referência. Então falta incrementar essa referência. E agora sim, agora ele está com duas referências para o mesmo ponteiro. Então, se você analisar, nesse momento nós temos duas instâncias para a mesma região de memória. Eu vou dar uma olhada aqui no local. Está aqui o objeto, referência para 2. Esse aqui é o objeto. Putz, deixa eu colocar aqui na UART. Só para vocês saberem que esse endereço desse memory é diferente do que está no main. Esse aqui termina com FB98. E o do main? E o do main não é OBJ, é M, né? FB98. Ué. Ah, não, tá certo. A gente não chamou, ainda não chegou na função chamar de função. A gente não construiu o objeto ainda. Vamos entrar no usamember. Agora sim. Agora o obj ou M, né? Agora os dois são M. Ele deve ser diferente. É só entrar na função mesmo? Pronto, entrei na função. Agora sim, estou dentro do memory. E acho que eu cliquei onde não devia. Vamos tomar de novo. Alocando mais uma vez. Agora é a 070. Referência apontando para 1. O usaMemory vai fazer a construção de cópia. Os dois estão apontando para 070. E o meu computador de diferença vai estar com 2. Beleza. E agora vai entrar no usaMemory. Agora, o endereço deste objeto aponta para FD98. E agora sim, o endereço deste outro objeto que está na main, que é diferente do outro, aponta para FD78. Estão vendo? Está bem pequeno, mas confia em mim, está diferente. Mas qual que é o ponto em comum? O M aponta para o mesmo lugar e o ref também. E o ref está dizendo que tem duas referências. Aqui é outro objeto, mas o M e o ref são os mesmos, né? Apontam para o mesmo lugar. E beleza. Vamos sair do usaMemory agora. Ele vai chamar o destrutor desse segundo objeto. Ele vai verificar se ref é válido, então ele decrementa. E agora ele vai verificar se o ref é igual a zero, se ele é a última referência que foi decrementada. Não é ainda. Então não faço nada. Deixo o ref, deixo o m. E vou embora. Aí o que vai acontecer aqui na função main? O m ainda vai estar válido, a memória vai estar apontando ainda para um lugar válido, e o ref também. Só que agora o contador está como 1, porque só existe um objeto apontando para essa memória. E agora eu vou chamar novamente o construtor, estou saindo do main, para a primeira instância. O ref é válido, eu vou decrementar o ref, só que dessa vez o ref vai ser igual a zero. Ou seja,
eu estou na última instância do memory que está apontando para essa região da memória. Se eu não apagar agora, vai ter um memory leak. Então eu preciso ir lá, apagar o Ctrl de M e apagar, que agora não aponta para mais nada, e apagar o ref, também não aponta para mais nada. E beleza. Sair da memória, continua rodando. E não existe um leak de memória. Vamos analisando no Process Explorer. Beleza. Esse é o... Ah, tá rodando no depurador. Esse é um outro Smart Pointer. Esse não é o NIC. Esse é compartilhado. E por isso ele ganhou o nome intuitivo na STL de Shared Pointer. É o Shared PTR. Que permite a gente fazer isso. Eu vou trocar agora para o Shared PTR e vocês vão ver que é a mesmíssima coisa. Shared PTR de tar. Beleza, a M está apontando para uma região na memória que termina com B070. Vamos ver se a gente acha o... não está mostrando. Mas tem um controle de referência em algum lugar dentro do Shard PTR. Isso depende da implementação, então não é tão interessante vocês saberem. Apenas se vocês pegarem um bug bem escabroso. Vamos chamar o Allcop Construct aqui, não vou entrar em detalhes. Chamou aqui. E este M também vai apontar para P070. Vai usar a memória e vai sair do usa memory. E a partir daqui, o M continua apontando para a memória B070. Ou seja, ele se comporta exatamente como nossa nova versão do memory. Né? E quando nós sairmos daqui, ele vai chamar... Vamos entrar agora nessa parte de decrementação. Apesar dos nomes bizarros, não é tão difícil de entender. Ele vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Só com nomes diferentes. Ele vê se tem uma referência aqui. Tem. Vai decrementar, né? E vai contar o número de usos. Ele vai decrementar e já contar. Ele no momento está com 1. Ele vai decrementar e vai verificar se é igual a 0. E vai ser igual a 0. Como você pode ver, o uso já deve estar como 0. Aí ele vai chamar o destroy, vai apagar a memória, vai apagar a referência. E não dá para ver aqui, mas a memória já era, né? Mas dá para ver aqui no Project Explorer que não existe um link de memória e a gente consegue compartilhar o mesmo ponteiro para diferentes contextos. E fim, as cotas em ponto. Quer dizer, menos as perguntas, mas aqui acaba a minha passagem. Se alguém tiver alguma dúvida. Sim? Não? Então, beleza. Ninguém mais vai ter nenhuma pergunta sobre alocação de memória no time CPP. Show de Beleza. bola, Vandeco. Valeu, gente. Valeu, Bugatti, por gravar. Beleza. Depois você me manda o videozinho. Daqui a pouco eu te mando o link aí. Beleza? Show. Beleza, valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.